Você tá eu tô pressionado gaga, hoje. Não, também, olha lá, agora eu vou denunciar, né, gente, ó. O Geninho, ele veio aqui, eu conheço o Geninho desde que ele era moleque, né? Eu era um pouquinho mais velho que ele, não era tão velho assim, mas já era velho na época, né? E o Geninho, eu conheço dele que é moleque, então eu tenho liberdade de falar com ele. Mas ele veio aqui, gente, olha, ele trouxe 1, 2, 3, 4, 5 assessores, não, 4, né? 5 assessores, ó. Não, é só de comunicação. Assessoria de comunicação. Quer dizer que o cara veio aqui pra pressionar a gente, pra eu não perguntar pra ele. É mentira mole? isso. E pra começar, ele chega já com aquele tamanzão, quase que ele arrancou a luz aqui do teto, ó. Quase arrancou a luz aqui do teto, porque ele tem 2,10 m, né? Então já começa assim. Mas bom, gente, nós estamos começando a sabatina de hoje, é brincadeira. Sabatina de hoje com a presença aqui do ex-prefeito, ex-deputado, né? Geninho Zuliani, que administrou a cidade 8 anos, foi deputado por 4, né? E aí poderia ter se reeleito deputado, mas acabou atendendo aí o pedido do grande amigo dele, né? E foi candidato a vice-governador. Geninho, a palavra é sua para dar um bom dia para o pessoal. Bom, bom dia a Olímpia, bom dia aos nossos distritos de Baguaçu, Ribeiro dos Santos, a toda a nossa zona rural, bom dia Arantes, Bruna, e a todos os ouvintes aqui do Pode Pai, Pode Filha, né, da Nem sempre Folha, Pode Filha, né? Da Rádio Cidade, de toda a região. De todo o grupo de comunicação de vocês, que é um prazer muito grande estar aqui com vocês nessa reta final, nesses últimos 12 dias de campanha eleitoral. Bom, começando, muito, muito difícil, Geninho, como é que foi essa caminhada? Você começou bem antes, né? Isso, Arantes. Começamos lá em novembro do ano passado, né, a montar o nosso plano de governo participativo. Eu fiquei alguns anos fora da cidade, como deputado, trabalhando na habitação em São Paulo, então era muito importante, né, sentir das pessoas a dor, sentir das pessoas a autoestima com a cidade por esse desenvolvimento que a cidade teve nos últimos 16 anos. A cidade dobrou de tamanho, a cidade tem muito mais perspectiva do que tinha no passado. E é nessas andanças, né, e podendo trocar experiências, falando com as pessoas, que a gente foi trazendo os problemas para dentro do nosso escritório político e transformando isso em ações com especialistas, com pessoas, para fazer um plano de governo que é a cara da população de Olímpia. Como que você... por que você teve essa intenção de ser candidato a prefeito, de voltar a gerir Olímpia, né? Você teve uma experiência de 8 anos, né? Na época Olímpia, não lembro quantos habitantes tinha, mas era bem menos do que hoje, né? E qual o desafio que você acha que vai enfrentar maior nessa proposta sua e por que você... Arantes, vamos por partes, né? Primeiro porque eu amo ser prefeito, né? Eu gosto da política, estou na política desde os meus 19 anos, esse ano completo 28 anos de vida pública. Fui vereador, fui deputado, gostei muito do legislativo, mas o perfil executivo sempre foi a minha prioridade e, acima de tudo, aquilo que me dá mais prazer em trabalhar. E quando a gente trabalha naquilo que dá mais prazer, obviamente que a gente trabalha dobrado, se dedica mais, se desdobra mais para resolver problemas, que é aquilo que me deixa feliz. Segundo, porque na minha volta para a Olímpia, desde janeiro do ano passado, eu comecei a levar em consideração, porque muita coisa que acontece hoje na cidade foi semente nossa plantada lá de trás e tem muita coisa para concluir. E terceiro, porque ouvindo a população, a gente sabe que além do que tem para concluir, tem muita coisa para arrumar e para ajustar os rumos. Então isso me fez cada dia mais ter a certeza que eu queria ser candidato a prefeito, e conversando com políticos, com presidente de partido, com amigos, todos me incentivando, e veio aí a decisão de colocar o meu nome à disposição. Agora, quando você pergunta os desafios de Olímpia para o futuro, a gente tem que fazer um pouco de contexto, né? Você falou que a cidade cresceu, né, Arantes? Então, nós vivemos muitos e muitos anos numa cidade de 35, 40 mil habitantes. E de lá para cá, a Olímpia cresceu bastante. Nesses últimos 16 anos, a Olímpia deu um salto muito grande. Hoje é nítido você andar para a cidade, quando você conversa no íntimo com cada pessoa, todo mundo tem uma autoestima sobre Olímpia, né? Todo mundo tem prazer em falar de Olímpia para um parente de fora, por exemplo. Olha, vem para Olímpia, Olímpia é uma cidade alegre, Olímpia é uma cidade que tem uma avenida movimentada, tem turista chegando todo dia, Olímpia tem tobogã, Olímpia tem parque, Olímpia tem atrações, Olímpia tem uma
um pessoal trabalhador e hospitaleiro acima de tudo. Então Olímpia é uma cidade diferente da nossa região e a que mais cresceu na nossa região nos últimos tantos. Tem muita oportunidade de emprego, né? Tá todo dia com anúncios de contratação. Olímpia busca hoje muita gente de fora para trabalhar aqui. E sem dúvida alguma, isso mexe com o coração das pessoas, né? Porque viveram muitos anos numa cidade pacata, que não tinha muita expectativa de futuro. E com essa nossa investida e parceria com o turismo de 2009 para cá, a cidade começou a respirar progresso, começou a respirar algo que cheirasse diferente, uma prosperidade, onde os pais começaram a enxergar que os filhos poderiam ter futuro aqui na cidade. Mas os desafios são totalmente diferentes do que aqueles desafios de 2009. Você imagina lá em 2009, quando nós assumimos a prefeitura, um projeto de lagoa de tratamento de esgoto em frente às piscinas do Termas e a cidade apenas com 20% de esgoto tratado. E nós com um orçamento de 70 milhões, que mal dava para fazer o arroz e feijão da prefeitura. A gente chamava de bostódromo, né? Exatamente. Então ali nós tivemos que cancelar aquele projeto, né? Fazer um projeto fora da cidade, lá do outro lado da avenida, e ali foi 13 milhões que nós buscamos com o governador Geraldo Alckmin à época para fazer o programa Água Limpa. E outro grande desafio, né? A Daemo, uma empresa pequenininha, metade da população não pagava água, não tinha uma sede própria, não tinha nada, não tinha um computador no Daemo. E transformar a Daemo numa empresa que realmente pudesse retornar os seus ativos em investimento. Tivemos que perfurar vários poços na cidade, porque a falta de água em 2009 era em todos os bairros da cidade. Você imagina ainda em 2009 a gente com lixão a céu aberto ali indo para Guaraci, né? Aquele tanto de urubu lá e problemas ambientais crônicos. Então os desafios de 2009 eram esses. Seu Benito, que foi um dos grandes apoiadores da minha eleição de 2008, dizia assim: Geninho, olha, tem 100 ônibus que chegam no Termas todos os dias de manhã e vão embora às 6 horas da tarde, porque Olímpia não tem cama para as pessoas dormirem. Então o desafio lá era trazer investidores para fazer os primeiros hotéis, os primeiros resorts, incentivar os olimpienses a colocar suas casas de veraneio, turismo rural, né? E além do mais, o desafio também era a construção de casas populares, né? A cidade não crescia, não tinha perspectiva nenhuma, há muito tempo sem projetos habitacionais, e nós fizemos o maior programa habitacional da história, né, com Minha Casa Minha Vida, com a CDHU, criamos com isso a zona leste da cidade. Hoje quem passa no antigo Picadão, a Alberto Berg, vê lá um centro comercial muito bem desenvolvido. Uma cidade, uma nova né? cidade. Uma outra cidade. Uma nova cidade. Sem contar, antes, você que é talvez o mais antigo aqui dos olimpienses nessa sala, Chamou de velho. Há 35 anos que o seu Benito Marreta tinha feito um distrito industrial e ninguém tinha posto a mão nisso ainda. Fazer um distrito industrial, levar novas empresas, né? Adequar as empresas de Olímpia para um local licenciado pela CETESB, incentivar a nossa indústria. Então, os desafios de 2009 eram alguns. Já no segundo mandato nosso, os desafios já eram outros. Era deixar a cidade mais limpa, a cidade mais atrativa. Recapeamos 70% da cidade, sem pegar empréstimo, sem vender nada, só na raça mesmo, indo para Brasília, buscando recurso a fundo perdido dos deputados federais, aqui em São Paulo com os deputados estaduais, e fizemos o maior programa de recapeamento da história. E o nosso sonho de transformar a Olímpia em estância. Em 2014 conseguimos esse título de estância turística, a população nem sabia direito o que era estância, e junto com o título de estância, que deixa a gente muito feliz, e é um título que muda até o nome da cidade, tivemos que mudar a lei orgânica para colocar a estância turística no nome, mas junto com isso veio os recursos. Na época aproximadamente 3,5 milhões, em valores atualizados hoje a Olímpia recebe quase 5 milhões de reais. Então quando a gente anda para a cidade hoje, então a gente vai lá na Estação Cultural, na Eco, a gente vai na reurbanização da Aurora Forte Neves, vem aqui na praça e vê o Coreto, vai lá e vê obras na Avenida, Deusa, museu, tudo isso que acontece hoje é fruto dessa nossa conquista de 2014 de transformar a Olímpia em estância turística, né? Deu uma continuação, né? Com certeza. Agora, para frente, né, janeiro de 2025, os desafios já são totalmente diferentes. Então, para cada mandato, um desafio novo, a cidade cresce
É muito importante que ela cresça, mas vem junto com Não ela vai novos falar dos desafios ainda não. Vamos lá. Não, mas peraí. O Geninho disse assim que ele começou a campanha dele muito cedo, né? Ouvir as pessoas desde novembro. E a gente sabe aqui que a maior queixa da população é a falta de uma presença, né? A população foi esquecida. E a gente acompanha os programas, enfim. Você foi de casa em casa, acompanhou, ouviu pessoas de diferentes nichos, população de vários bairros. O que você traz hoje, na reta final, de qual é a maior dor do olimpiense? Com certeza a saúde. Eu não tenho... São várias as reclamações em todos os aspectos, várias coisas que precisam ser ajustadas. A Olímpia também tem muita coisa positiva que aconteceu nos últimos anos, mas em termos de dor, a saúde em primeiro lugar. Só para complementar aquele assunto que você falou, as pessoas não conseguem entender. Mas quando você deixou a prefeitura, você já deixou verba para construir a ETA nova, né? Deixou verba para construir a estação de tratamento de esgoto. Estava finalizando já, né? E deixou a questão da avenida também, né? Sim, deixou a urbanização completa. Eu fiz a canalização e infelizmente não consegui fazer a reurbanização, deu um problema no cálculo das estacas, mas deixei pronto lá para então, licitar. Quer dizer, você já vislumbrava essa questão. E você vislumbrava já o Vale do Turismo do jeito que está hoje? Antes, vamos lá. Em 2010, nós desenhamos o Vale do Turismo, né? Depois, com pouco recurso, nós contratamos uma empresa de São José do Rio Preto, do Zacarim, do Cavalar, que é uma das mais conceituadas. Fizemos todo o projeto da Aurora Forte Neves, todo o projeto do prolongamento da Aurora Forte Neves, inclusive com cálculo hidrológico, previmos o trevo, né? Então, todo o Vale do Turismo foi desenhado no meu primeiro mandato, né? Já no segundo mandato, começamos a fazer a abertura com aquelas gruas antigas do DAE, mas a passo de tartaruga, né? Orçamento pequeno, muitas dificuldades do momento. Tanto é que o nome de Avenida Benatti já foi dado no meu segundo mandato, né? Eu queria homenagear o seu Benito. O seu Benito ainda está com a gente. Enquanto ele estiver com a gente, ele não pode receber homenagem, mas a família pôde, por isso nós colocamos Família Benatti. Mas um dia que o seu Benito não estiver mais com a gente, eu acho que aquela avenida tem que chamar Avenida Benatti. Com certeza. Né? Porque é o grande precursor disso tudo, né? A gente deve tudo a ele. Então todo o Vale do Turismo foi programado. Inclusive o plano diretor da cidade, por isso que eu falo que planejamento é tudo, né? Nós concentramos na Zona Leste Casas Popular, nós desenhamos a cidade para cima da Rua Síria, ter os lotes maiores de 360 metros, né, que vai lá até o Vila Lobos, Jardim Botânico. Nós preservamos a estrada para Severina, sentido Álvaro, para as nascentes do córrego Olhos d'Água, para a gente não lotear aquela parte, para preservar o meio ambiente e as nascentes. E colocamos toda essa extensão do prolongamento da Aurora Forte Neves como Vale do Turismo. Isso foi o nosso plano diretor de 2011. Depois, em 2012, nós tivemos um plano diretor turístico muito pesado, muito rígido, né? Para poder colocar a altura dos hotéis, as distâncias, tudo aquilo que a gente planejava para aquela ocasião de desenvolvimento turístico. Uma firma especializada que ouviu todos os atores da cidade. O primeiro entrevistado daquela empresa foi o Padre Antônio. Então, e entrevistando juízes, promotores, pessoas simples, pessoas da sociedade. Então o planejamento foi fundamental nessa época. E a Avenida Benatti, ela é fruto, né? A execução dela, o projeto é nosso, mas a execução são de emendas parlamentares minha enquanto deputado federal e o trevo da minha intervenção com o governador Rodrigo Garcia, né? Só ali foram quase 50 milhões de obra, que hoje a Olímpia contempla a Avenida Benatti, mais o trevo, que é o primeiro trevo decente da entrada da cidade, em desnível, que tem segurança para entrar e sair, que vai ser o grande chamariz de entrada para o resto dos próximos anos, como a entrada turística da cidade. Bom, falando no turismo, a gente teve até um fato que repercutiu muito, uma empresa aí, um grupo de terceirizando mão de obra, anunciava vagas de R$60 por dia, a diária, para o pessoal. Existe forma de um prefeito, por exemplo, organizar isso para que a coisa seja mais rígida, né, e menos abusiva ao trabalhador? Porque a grande reclamação da população, na minha maneira de ver, é que o turismo, né, ele não conseguiu repartir os benefícios dele com a população.
né? É isso que eu falo, né? O sentimento da população, principalmente aquelas que estão mais distantes da área turismo, é mais ou menos assim, ó. Eu tô numa festa, tô vendo o aniversário, mas não me chamaram para comer o bolo, né? Então, essa tua pergunta eu preciso responder de forma um pouco contextualizada, né? Hoje nós estamos numa cidade que tem 2.000 pessoas que vêm de fora todos os dias para trabalhar aqui. Severina, Cajubi, Itabapuã, Catiguá, Ibitu, Barretos e assim sucessivamente. E nós temos 8.000 pessoas no Bolsa Família, Olímpia. 8.000? 8.000 pessoas no Bolsa Família. Que seriam 8.000 famílias, né? 8.000 pessoas. Pessoas. Ah, tá. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso o seguinte: Olímpia hoje, o jovem principalmente, aquele que está no colegial, saindo da vida estudantil para olhar para o mercado de trabalho, ele não tem uma oportunidade pública de fazer um curso técnico e de falar, eu vou ter um ofício decente, alguma coisa que a prefeitura me direcione para aquela vaga que tem necessidade. Que incentive, né? Que incentive. Eu já digo para todo mundo que essa geração que está chegando agora é muito diferente da nossa. A nossa geração queria ganhar dinheiro, pagar as contas, né, financiar uma moto e não depender de carona. Hoje a juventude está um pouco acomodada. Isso é uma tendência um pouco mundial, mas nós temos que lutar, porque nós somos uma cidade que emprega e que precisa de qualificação de mão de obra. Eu trouxe a ETEC lá em 2010, que era uma porta de entrada para vir uma FATEC, um SENAI, um SENAC, um Instituto Federal, e não veio nada. Hoje eu volto na ETEC que nós trouxemos lá da DO, porque não teve uma ampliação, não teve uma sala de aula nova, não teve um curso novo, e o refeitório você vai lá da DO, vai cair em cima da cabeça dos alunos se não tiver uma intervenção lá. Por isso que eu falo que nossa prioridade em janeiro, mas é entrar com tudo na qualificação profissional. Porque se a gente não tiver uma qualificação profissional em Olímpia, se a gente não elevar o currículo dos olimpienses, nós vamos sempre ficar com o emprego chão de fábrica, que é esse dos R$60 que você citou, e os melhores empregos nós vamos ter que sempre trazer de fora. Então nós precisamos aqui buscar, diante das novas profissões. Então você vai lá no RH do Hotbit, como eu fui semana passada. Geninho, precisamos de design gráfico. Você vai lá no RH da Kimberlite, como eu tive a semana passada. Cada um tem uma demanda e que estão buscando fora. Então nós precisamos qualificar o jovem olimpiense, requalificar o adulto hoje, que tem uma profissão que já não é tão importante e as profissões têm mudado, para tirar as pessoas do amparo do governo, para que eles possam ter a sua renda, para que eles possam sobreviver trabalhando, tendo uma renda melhor, se emancipando de alguma forma do poder público. Olímpia tem tudo para ser uma cidade rica e tem tudo para dividir essa riqueza com as pessoas que moram aqui. Só que o grande problema, eu acho que enfrentaria é a situação, se a nossa cidade tinha mais ou menos, eu não lembro o termo, mas há coisa de um ano atrás, eu estava mexendo em umas pesquisas e eu vi que havia cerca de 60% da nossa população, ela vivia em estado de... Vulnerabilidade. Não é vulnerabilidade, era de alimentar. Instabilidade. Não é como se fosse uma estabilidade alimentar. Insegurança alimentar. Insegurança alimentar. É aquela que trabalha hoje, amanhã e tal. Então, o que ocorre? Nós temos uma população muito grande que era de trabalhador rural, que era de cortador de cana, que hoje está mecanizada, que era o apanhador de laranja, que é o pessoal que trabalhava na área agrícola. Eu lembro, como se fosse hoje, a gente passava de manhã no posto lá, que era da família Califórnia. Califórnia, estava assim de caminhão lá, pegando gente, boia fria para ir. Então, esse pessoal, quer dizer, eles não têm assim um ensino mais... O que fazer com esse pessoal? Porque é uma grande parte da população. Ali em 2013, né, teve aquela coincidência de inaugurar os primeiros resorts em Olímpia e teve também a proibição do fogo e do corte do fogo na palha da cana-de-açúcar e do corte mecanizado. Nós colocamos aqui na praça a carreta do Via Rápido, né? Foram 4 carretas e as cortadoras de cana entravam na segunda-feira e saía sexta-feira camareira. Né? Porque camareira não é um emprego que exige muita qualificação. Mas nós precisamos muito além disso, né? Erradicar o analfabetismo para esses adultos, né? Mostrar os novos empregos. Tem muita gente esperta, né? Que por mais que o nível cultural
não seja tão elevado, mas que dá para você fazer uma leitura da vocação dela e levar para o mercado de trabalho. E sem contar os filhos, os jovens que precisam de uma educação decente desde o primeiro ano. Eles precisam, no primeiro ano da escola, a ter uma educação empreendedora, a ter uma educação financeira, dar valor no dinheiro, dar valor na poupança, né, acima de tudo. Eu sei que você vai falar para mim, olha, como é que vai poupar? Que seja R$1. Eles precisam entender que vale a pena, ainda mais no Brasil hoje, que nós temos uma aposentadoria teto do INSS que não vai resolver a vida de ninguém no futuro. E as pessoas estão vivendo cada vez mais. A nossa tem famílias população que sobrevivem disso. está envelhecendo. Né? Então essa juventude agora precisam saber empreender, precisam ter educação financeira e o mais importante, o ano que vem precisa ter inglês e espanhol forte nas escolas, porque daqui 3 anos nós temos um aeroporto para inaugurar. Quem vai falar com esse pessoal que vai chegar da Argentina, de Santiago, de outros países? Vamos contratar mão de obra fora? Não, vamos preparar a nossa população, antecipar o problema para que o olimpiense tenha emprego na conversação. Né? Cada restaurante vai ter que falar 2 línguas, os cardápios vão ter que ser em 2 línguas, os nossos parques aquáticos, então é mais uma oportunidade de emprego. Então, chacoalhar essa juventude, dar oportunidade para eles e requalificar o pessoal adulto que hoje estão nesse salário de R$60 por dia, apesar que não existe mais, Arantes, eu fui investigar, foi uma época isso, mas não passa muito disso também. Mas nessa faixa salarial de R$1.600 a R$1.800, esse é o emprego básico do turismo. Né? Esse emprego básico a gente pode buscar fora. E para o olimpiense, dá toda a qualificação para que ele possa ter um emprego melhor. Esse é o nosso sonho e nosso objetivo. Bom, no turismo, para a gente fechar essa área que está relacionada ao turismo, eu gostaria de saber de você, porque a gente pega o turismo de um modo geral hoje, o grande chamariz nosso foi o Termas, né? Depois veio o outro parque, né? Parece que tem um outro parque também pequeno, tá? Algumas iniciativas assim, e se construiu 35 mil leitos, né? Na cidade. Então, o que o Benito esperava, quintuplicou o número que ele achava que era necessário, etc. Bom, o que fazer em Olímpia para trazer mais turistas e, inclusive, no período, não é da entre safra, né? Como é que Baixa chama? temporada. Baixa temporada. Olha, Andes, é muito simples na minha visão. Eu acho que nós temos 2 pontos focais ali que são fundamentais. Primeiro, trabalhar pelo aeroporto. E eu acho que eu tenho toda a competência acumulada hoje para viabilizar o aeroporto muito rápido. Nos próximos 2 anos a gente tem o aeroporto inaugurado. Porque hoje a grande parte dos ministros que estão lá foram deputados comigo. Né? No meu primeiro mandato eu tinha que falar com 10 assessores para falar com o ministro. Hoje a maioria dos ministros eu falo diretamente pelo telefone, né, com todo o apoio e a amizade que eu tenho no governo do estado de São Paulo. Eu acho que eu sou o mais competente para fazer esse aeroporto chegar aqui o mais rápido possível. Né? Infelizmente o Brasil está longe de ser um país sério onde as coisas são anunciadas e acontecem naturalmente. Nós temos um problema orçamentário muito grande, nós temos hoje um Congresso que manda mais no dinheiro do que o próprio Poder Executivo. Então a nossa presença em Brasília em janeiro, né, monitorando a cada 20 dias passo a passo esse aeroporto, vai ser fundamental, e ele vai dar para nós uma outra dimensão, não só para a Olímpia, mas para toda a região noroeste. Porque ele pode, além de ser um aeroporto turístico, ele pode ser um aeroporto de cargas, ele pode ser um hub aqui do norte do estado de São Paulo, do sul de Minas, do sul de Mato Grosso, de importação, de exportação, com alfândega, com Receita Federal, e pode ser aqui uma grande mola motriz para a gente ter uma nova profissão, uma nova engenharia econômica na nossa região, que é a de logística. Né? Então eu vislumbro muito isso, fico imaginando Olímpia e Rio Preto, uma avenida de galpões logísticos daqui a 20, 30 anos, e esse sonho nunca vai sair dos meus objetivos. E o segundo grande passo é a gente fazer um grande centro de convenções para, sei lá, 10, 15, 20 mil pessoas. O Márcio sempre me fala desse exemplo, eu quero dizer para vocês, o Márcio vai uma vez por ano no Congresso de Ortopedistas lá no Nordeste. Márcio Ikegami, viu, gente? 8.000 ortopedistas que sentam num salão, num centro de convenções, e ficam ali se atualizando na medicina, o que aconteceu no mundo de melhor sobre a ortopedia. Só que junto com ele vai a esposa, vai os filhos, que vão lá gastar no Nordeste, vão passear, vão no shopping, vão comer.
São 13 mil feiras dessa e congressos que existem no Brasil. Se a gente tiver um centro de convenções aqui e a gente tirar 20 ou 30 feiras dessa do Nordeste da capital, trazer para Olímpia, acabou o nosso problema de baixa temporada. De fevereiro a julho, né, carnaval até as férias de julho, está resolvido. Então, o desafio meu de 2009, junto com o seu Benito, era rodar o Brasil para trazer investidores, para construir leitos. O desafio de hoje, fazer esses leitos estarem cheios o ano inteiro para ter o equilíbrio financeiro dessa rede hoteleira e, consequentemente, de toda a cadeia produtiva do turismo. Mas e a falta, uma questão é o seguinte, a gente traz a gente para cá, né? E nós temos um limite dos parques, né? Então vamos colocar que seja 30 mil por dia, né? Tem algum projeto, algum plano de incentivar construções de novas atrações? Que pra tipo cidade, de atrações? Né? Porque a cidade não acompanhou o crescimento. Que tipo de turismo, etc. Olha, vamos lá. Primeiro que nós criamos o Vale do Turismo. Hoje nós temos ali quase 3 quilômetros de avenida para ser explorado. Para qualquer tipo de novas atrações, um local adequado e pronto, com infraestrutura adequada. E o Termas tem o outro lado também para construir. O Termas tem outro lado para expandir. A Olímpia tem que estar sempre aberta para novas atrações. E todo dia tem chegando, né? Recentemente veio o Orion Verso, agora inaugurou o Bar do Gelo. Tudo isso é uma atração. Uma coisa que eu penso muito é a gente revitalizar o nosso centro antigo, que é onde vocês estão aqui. Então e não precisa inventar a roda, não. Você vai ali em Gramado, tem a Rua Coberta, tem a Rua Florida. O nosso centro aqui, me perdoe os comerciantes, mas eles me falam, Geninho, o último aqui apaga a luz. Por quê? Faz 8 anos que não tem um evento na praça. Tudo foi levado para baixo. Os quiosques que você deixou depois que você tirou ali, os comerciantes, nunca foi inaugurado, licitado. Né? A praça escura à noite. Né? Campanha de Natal sempre ruim, um ano tem, um ano não tem uma continuidade, sabe? A prefeitura que não conversa com a associação comercial há 5 anos, que não dialoga institucionalmente para poder ver o que é melhor para o comerciante. Você passa ali, tem uma placa de aluga-se, uma sim, uma não. Faz uma área azul totalmente estendida, que o comerciante poderia deixar o carro a 3, 4 quadras. Quando eu criei, era uma área azul disciplinadora, não era arrecadadora como hoje. Então tudo isso são coisas que foram feitas para acabar com o comércio do centro da cidade. Então, além de você revitalizar, você investir, fazer uma rua coberta, uma rua florida, qualquer outra ideia que seja, né? Um calçadão onde passa um carro, trazer alegria, né? Negociar com o sindicato, fomentar com que as pessoas fiquem abertas o comércio até as 8 da noite. Você tem mais uma atração, porque aí os resorts falam, vamos conhecer o nosso centro? Lá tem a feirinha, lá tem as lojas, e trazer uma parte desses turistas para conhecer o centro. Alguns hotéis, como lá o Grupo Ferraza, criou lá a Vila Guarani, que já é um ponto de atração. Eu acho que isso vai acontecer com outros. O Grupo Enjoy já trouxe a Arena, que é um centro de convenções menor, mas já é alguma coisa e está tendo shows, eventos. O meu evento da minha candidatura foi lá e talvez não teria outro lugar para fazer. Nós temos um recinto do folclore muito pouco aproveitado, que a Olímpia gastou muito para ter ele, né? Foram anos e anos de precatório sendo pago. Eu paguei 8 anos de precatório para a gente conseguir a escritura definitiva, e lá nós temos tudo para cobrir, fazer uma arena para ter todos os eventos possíveis lá durante os 12 meses, né? Então nós temos 802 quilômetros de área a cidade. Então terreno e espaço não falta, né? Nós estamos melhorando a nossa mobilidade, as aberturas da cidade, e isso não é nenhum problema, é deixar as portas abertas. Agora, existe uma lei da oferta e da procura, né? Que é você ter uma cidade atrativa, é uma cidade onde os turistas já vêm, para que novos investimentos venham também atrás desses turistas. Então, a Olímpia tem que estar sempre de portas abertas para receber esses empreendimentos. Eu tive alguns contatos com o pessoal da área do turismo, e uma reclamação que sempre chegou até mim é a questão de realização no calendário de eventos. Você tem ideia de colocar? Porque, principalmente até na entre-safra, quer dizer, seria um atrativo maior, né? Que foram realizações de sucesso, o Ano Novo, com show e tal, né? Você tem ideia de um calendário? Com certeza. Nós temos um projeto para a gente ter um calendário fixo de eventos. Primeiro anunciar que nós vamos ter o nosso grande rodeio novamente, né? Com
na mesma data, no mesmo... para que a gente possa criar... O rodeio tem um apelo, Arantes. Pode ter gente que não gosta de rodeio, mas ele tá na essência caipira nossa e muita gente gosta do rodeio. Então nós vamos fazer ele todos os anos, ali em maio, junho, definir um calendário. O folclore tem que estar presente naquele recinto os 12 meses. E para isso nós temos que melhorar as condições do recinto, nós temos que cobrir aquela arena, e hoje nós temos fontes de recurso para buscar em todos os tipos, seja DAD, seja o governo federal, com o ministro Celso Sabino, que é um grande amigo meu, lá no Ministério do Turismo, e fazer um calendário, junto com o rodeio. Vamos fazer a primeira exposição de Olímpia, que ela começa pequena, no segundo ano ela pode ser um pouco maior. Mas nós temos gado, nós temos cavalo, nós temos a TROs, nós temos várias empresas agrícolas que podem apoiar, vou fazer uma exposição da cana-de-açúcar, também, né? E vamos começar para que a Olímpia tenha um grande evento, que não fique só uma licitação de alguém ganha, faz um show bonito e vai embora, mas que fique uma coisa da cidade, sabe? Com uma comissão montada de pessoas que gostam, um festival, E nós temos aqui, as folias de reis que precisam de apoio, nós não podemos deixar essa cultura acabar. Isso. Nós temos aqui os grupos folclóricos antigos, se a gente não criar uma curadoria para cuidar deles e dar um dinheiro mensal para eles poderem... tá para deixar de existir. Para eles poderem se reinventando, e estimulando essa molecada hoje a dar continuidade dessa tradição. A gente tem aqui os violeiros, vários grupos de violeiros que precisam de apoio. E o folclore é uma... A parte da cultura de Olímpia foi esquecida, Olímpia tem que ser um palco. Exatamente, Então, porque você faz o museu é importante, é bom porque ele é um atrativo, mas do ponto de vista cultural da sociedade fica a desejar, porque você faz a arte sacra, é legal, é muito bom, tem gente que gosta, mas você pega uma minoria da população. É bem pequena, inclusive você faz um museu de amostras, de quadros, de artistas famosos. Hoje, o nível cultural do brasileiro, de uma forma geral, ainda... depende muito de um estímulo, de você participar para poder conhecer melhor isso. Então você precisa de incentivar a cultura que já existe aqui, Eu acho que a gente teve nesses últimos 8 anos não está aqui a secretária do turismo ali, não vou nem falar, que a Guegué está aqui, mas a gente teve um avanço muito grande nessa questão de se criar museus, etc., mas endereçada justamente a uma elite, Porque... Mas foi importante também, foi importante também. Um passo atrás do outro. Agora elite também é gente, isso. Corrigir e lembrar da população. Bom, deixa eu perguntar uma coisa. Desculpa. Tô vendo? Você viu por que eu falo que pode pai e não pode a filha? Porque eu falo o tempo todo e não deixo ela falar. Não, agora pensando pro lado da população, saindo um pouco do turismo, qual é a principal dificuldade que você vê na questão da educação e o que você pretende fazer para melhorar a educação? Olha, Bruna, a educação, na minha opinião e de muitas pessoas, é o sucesso de qualquer cidade e qualquer nação. Então vamos lá. Primeiro, vamos começar do básico. Não pode faltar vaga em creche. Então hoje nós estamos numa cidade que até falta trabalhador, vaga em creche, Então, e quando tem a vaga, às vezes só tem meio período. Que trabalhadora que trabalha meio período? Ninguém. Não tem jeito. Então, foco especial na quantidade, nas vagas e na qualidade das creches. Aí nós vamos para o ensino primário, Hoje, o nosso IDEB, ele evoluiu muito pouco em 8 anos. Lá nós demos um salto de 4 e pouco para 6 e alguma coisa, foi muito bom. O IDEB nosso subiu pouco. Nós estamos longe de ter um IDEB melhor da região. Muito pelo contrário, perdemos para Guaraci agora uma verba importante da educação, porque não conseguimos fazer a lição de casa, Sem contar que Olímpia, pelo orçamento que tem, era para dar para a população de Olímpia a melhor educação da região. Aí nós precisamos ano que vem inglês e espanhol, educação financeira, educação empreendedora e período integral. Isso é fundamental para a nossa educação. E quando a gente entra no colegial, porque a gente passa o aluno para o estado no 6º ano, e quando a gente... A segunda parte do ensino médio, do ensino no colegial, a gente entrar pesado para que a gente possa encaminhar para o trabalho com um bom currículo e trabalhar bastante. Você também é velho, Porque você está falando colegial, não existe isso mais há muito tempo. É ensino médio. Continua. É verdade. Não, você não tirou sarro em mim? Agora eu tiro também.
Outro dia eu chamei a Sicredi de comíndia, como a gente tá ficando antigo. Nossa. Passado mesmo, né? Então, Aras, a educação é fundamental, Bruno. Se a gente não tiver uma educação de qualidade, se as crianças não aprenderem matemática e português na idade desejada, né? Sei que veio pandemia, nós tivemos graves problemas, mas se a gente quiser chegar num ponto de falar, olha, nós olimpienses pagamos mais caro para morar em Olímpia, porque é uma cidade turística, mas em compensação, o orçamento da prefeitura hoje é 400 milhões, nós merecemos ter a melhor educação da região, os melhores cursos técnicos e profissionalizantes da região, a melhor saúde da região, Melhores serviços. os melhores bairros bem equipados da região. É isso que o olimpiense precisa nos próximos anos e é isso que vai ser meu foco. É trabalhar pela qualidade de vida de quem mora em Olímpia. Até porque, Arantes, como é que você fala para um turista, seja bem-vindo à minha cidade? Em primeiro lugar, a cidade tem que estar boa para o olimpiense. Claro. Para ele estar feliz, Ele tem que vender a cidade. ele tem que vender a cidade. Ele não vai falar bem-vindo, venha pra cá, se a cidade não tá boa pra ele. Se a mãe dele fica 4 horas na UPA pra ser atendida. Se o filho dele precisa de uma tomografia, fica 1 ano pra fazer uma tomografia em Olímpia hoje. Ou se alguém da família precisa de uma cirurgia do SUS, é de 3 a 5 anos Ou pra de uma fazer. dipirona e não tem na Ou se falta saúde. vaga de creche. Então, Olímpia precisa estar bem para os olimpienses tratar bem e receber bem os turistas. Ó, e já falando dessa questão da educação, tem um assunto que a gente sempre... as mães, principalmente, são as que mais sofrem, elas reclamam pra gente, que é a questão da mãe dos filhos autistas. As mães atípicas. Você tem algum projeto relacionado a isso? Porque a demanda cresceu muito, né? E elas estão totalmente desassistidas nesse governo. E vão piorar a partir de hoje. É? Por quê? Já vão piorar porque a prefeitura ontem não renovou o contrato com o João Paulo Cristófalo, que é um psiquiatra, um menino de Olímpia, maravilhoso, tem resolvido a vida de muita gente, e ontem ele foi dispensado da prefeitura pelo contrato. Mas enfim, nós reunimos com todas as mães atípicas, nós fizemos grupos de trabalho, sentamos com a PAI, entendemos a metodologia da PAI, com as escolas especiais. Realmente cresceu muito os casos, é uma preocupação do mundo, do Brasil tem índices ainda maior que o mundo, então nós precisamos ter rapidez no diagnóstico, equipe multidisciplinar e uma equipe que ampara o pai e a mãe, porque quando você recebe a notícia, teu mundo desaba, então você tem um tempo para organizar isso na tua cabeça. Aí você tem que dar todas as condições para o pai e para a mãe escolher se ele quer a rede municipal ou se ele quer uma escola especial. E é uma decisão dos pais. E a decisão dele tem que ser acolhida. E para isso precisa ter transporte, precisa ter cuidado, precisa ter professor. E muitas vezes não tem. Profissional especializado também. Às vezes contrata por empresa terceirizada profissionais de apoio que não passa por um processo rigoroso de seleção e às vezes aquela pessoa não está preparada para estar cuidando de uma pessoa especial, de uma criança especial. Então, o autismo e todos os transtornos e todas as mães e pais atípicos terão um atendimento muito especial, como já teve, né? Eu falo para todo mundo, Arantes, que a gente não tem que ficar fazendo promessas e nem criar expectativa. Principalmente no meu caso, que já fui prefeito. Só conta história quem fez história. Então, eu falo com muito orgulho, porque todas as vezes que eu encontro com mães de crianças pais de autistas, eles relembram no nosso tempo com muito carinho, né, pela atenção que a nossa educação dava para as crianças. Bom, para a gente poder agilizar um pouquinho, porque está faltando aí já poucos minutos, né? Vamos falar do principal. Meio-dia? Meio-dia 10, uns 3 para meio-dia por aí, porque tem que entrar o horário político, eleitoral. Mas vamos lá, Janinho. E a saúde, que é o grande problema? Como você vê e o que fazer? Olha, você lembra da saúde? Ela era um pronto-socorro lá no fundo da Santa Casa. Nós trouxemos a UPA lá em 2011, que foi uma revolução para aquela época. Só que a cidade cresceu muito. Então, primeiro que a UPA precisa ter uma gestão eficiente, né? Às vezes a gente ouve críticas à nossa gestão da UPA, que era uma empresa de Araçatuba, mas a Santa Casa hoje não faz gestão da UPA. A Santa Casa hoje ela empresta o CNPJ para o dinheiro da prefeitura passar por lá. A Santa Casa não tem nenhuma gestão do plantão, do dinheiro. Ela empresta a contabilidade para não ter que licitar. Essa é a grande verdade, tá? Então a gestão da UPA hoje não é boa. A gestão de escalas, de plantões, de quantidade de médico. Segundo,
A rede de atenção básica de Olímpia não está funcionando. As UBS estão funcionando meio num improviso, né? Você vai lá marcar uma consulta, tem um encaixe para amanhã, mas não tem um programa regular. As estratégias de saúde da família que nós criamos para fazer a saúde preventiva, de fazer a busca ativa, saber quantos diabéticos tinha na cidade, bater palma na casa do senhorzinho, medir a pressão dele para descobrir se ele era hipertenso, ter uma proatividade da prefeitura. Essas equipes hoje não estão mais na rua, estão dentro das UBS. Saúde da família, saúde, né? da família, estratégia de saúde da família, né? E tem tanta coisa que aconteceu que a saúde chegou no ponto que está hoje. De 47% das pessoas entrevistadas hoje, qual o principal problema de Olímpia? Saúde. Sem contar que uns 15% usa plano de saúde, nem tem reclamação para isso. Então, uma grande parte da população sente a dor de não ter uma saúde adequada. Porque a gente só dá valor na saúde quando precisa. Quando a gente não tem ela, né? Que a gente está aqui trabalhando e caiu lá, você precisa de uma UPA que te dá retaguarda. Você fala, não, meu município me dá retaguarda. Eu pago caro para morar aqui, pago meus impostos, mas a hora que eu preciso dele, ele me dá retaguarda. Ele não está sentindo essa retaguarda hoje. Então nós precisamos ter, em primeiro lugar, uma UPA adequada. Ah, você vai fazer uma segunda UPA? Está no nosso planejamento ter um hospital infantil, que é uma UPA para de 0 a 15 anos. A gente tira 4.000 pessoas por mês dessa UPA, cria um espaço de pronto atendimento só para crianças. Essas crianças vão ter mais pediatras, mais exames voltados para a criança, alivia a UPA antiga, e esse é o nosso desejo. O desafio é credenciar no Ministério da Saúde a partir do ano que vem. E fortalecer nossa Santa Casa, que infelizmente não está bem. Santa Casa de Olímpia hoje, 15 milhões de dívida, 9 para banco, 3 ou 4 para fornecedor, não paga fundo de garantia, tem, sei lá, 30, 40 protestos, né? Tá com o nome sujo, não consegue financiamento, paga os seus insumos mais caro porque tem o nome sujo. Então o que nós precisamos? Reorganizar a Santa Casa, fazer uma parceria com a sociedade civil mais forte, para que ela volte a ter credibilidade para buscar os proventos da sociedade, para que a gente possa buscar mais deputados que possam ajudar ela todos os anos com a emenda parlamentar, que a gente possa aumentar o faturamento da Santa Casa e aumentar o número de leitos. Então eu quero já aproveitar aqui para dizer que nós temos que fazer uma intervenção rápida na Santa Casa para que ela aumente o número de leitos. Seja com um projeto de novo hospital, seja com um projeto de um anexo, eu sou totalmente a favor, até porque dos últimos 3 anos para cá, pela primeira vez na história, o Ministério da Saúde começou a apontar que Olímpia tem menos números de leitos do que necessário. Então, a Santa Casa lá, ao longo dos anos que tinha muito leito, foi fechando leitos para colocar equipamentos. Então, fecha 5 leitos para pôr hemodiálise, fecha 5 leitos para colocar endoscopia. Exemplos, tá? Não sei nem se é esse o número certo. E o número de leitos foi reduzindo. Então, nós precisamos ter retaguarda. E, para isso, precisa ampliar a Santa Casa, principalmente o número de leitos. Mas precisa construir um novo hospital? Arantes, eu não sei. Eu vi projetos do novo hospital, sei da negociação do abrigo, acompanho o que tramita na Câmara, e o que eu vejo são pelas redes sociais, né? Se é um novo hospital, se é uma ampliação, mas nós precisamos, assim, urgente de 50 leitos a mais para poder atender os planos de saúde, que são vários que tem em Olímpia, e para atender a rede SUS acima de tudo. O que não dá é para as pessoas estarem na UPA, precisam ser transferidos, não tem retaguarda para receber. E toda hora a Olímpia mandando para Rio Preto, para Barretos, para Colina, para Rio Preto, para Bebedouro. Menos para o nosso hospital. Menos para o nosso hospital. Então a Santa Casa tem que ser aquele que recebe o nosso paciente. Nós vamos fazer um investimento grande a partir do ano que vem para a Santa Casa ter um número de leitos decente. O que falta lá? Do que para você ter esse tipo de atendimento, faltaria, por exemplo, equipamentos? Não, nós precisamos ter leitos, novos centros cirúrgicos e credenciar tudo isso no Ministério da Saúde. Né? Porque não adianta a gente criar também obra física se você não tiver capacidade técnica e capacidade política de credenciar rápido. Então nós precisamos, pelo menos, aumentar em 50% a estrutura total do hospital. Seja com qual projeto for, ampliação, construção de nova unidade. Então vamos ver como que nós vamos receber a cidade dia 1º de janeiro, porque eu tenho um compromisso, Arantes, que eu tenho falado em todas as minhas reuniões. Tudo que estiver começado no dia 1º de janeiro nós vamos terminar. Se começou um novo hospital, se começou uma nova ampliação da Santa Casa, uma rua, tudo nós vamos terminar. Porque não tem nada pior para uma cidade que é a descontinuidade. Então aquilo que está começado, licitado, empenhado, nós vamos terminar.
tomara que a gente tenha aí um hospital licitado, um novo abrigo licitado, para a gente poder sair dessa necessidade de leitos o quanto antes possível. Um problema da Santa Casa, que eu ouço sempre as pessoas falarem, é que para você conseguir ter faturamento, você precisa evitar que o cliente, vamos dizer assim, né, que paga convênio, vá para Rio Preto, porque hoje qualquer coisinha, o cara cortou um negócio, ele vai para Rio Preto, ele não fica aqui. Então esse seria um grande problema de arrecadar o dinheiro. E o outro que eu ouço é a falta de médico. Por que ninguém quer vir trabalhar em Olímpia? E olha que eu fiz uma busca grande na nossa época, eu trouxe 4 profissionais de Olímpia que estavam fora, liguei, pedi e voltaram, então até hoje, né? Então falta o quê? Os médicos, você precisa dar estrutura para eles virem. Primeiro, né, emocional, vem para cá, Olímpia precisa de você, Olímpia é uma cidade boa, seja bem-vindo à cidade, né? E se ele tá ali na Santa Casa, você coloca ele na UPA para trabalhar, para complementar a renda, porque nós precisamos de bons profissionais. Então o Olímpia precisa, nós estamos tão pertinho de Rio Preto, né? Dá para ele trabalhar todo dia aqui, morar lá se ele quiser, dá para ele morar aqui na cidade, enfim. Nós trouxemos muitos, mas tem que trazer mais médicos para a cidade, né? E principalmente em algumas especialidades médicas que cada dia está mais difícil você ter disponível na rede. Então, Arantes, a Santa Casa, total apoio nosso, né, para que a gente possa fomentar, ser o maior parceiro da Santa Casa, fazer com que ela melhore seu faturamento, que a gente busque os deputados para poder ajudar nas emendas, para fechar a conta, como eu sempre fiz nos últimos 15 anos. Todo final de ano eu estou ali, ou como deputado, ou com o Rodrigo Garcia, ou com o Carlão, sempre alguém mandando ali 500, 300, 200 para poder fechar a folha de pagamento de dezembro, 13º, né, sem contar o tanto de equipamentos que eu já dei em Santa Casa, né, o tanto de obras importantes, como o tomógrafo, que eu trouxe recentemente com o governador Rodrigo Garcia, que já aumentou o faturamento da Santa Casa, que é um equipamento a mais. Agora, a Santa Casa poderia produzir mais do que ela produz. Ela poderia fazer mais cirurgias, mais especialidades do que ela faz. Então, é isso que nós temos que sentar com um planejamento estratégico, com pessoas que entendem do assunto para fazer a Santa Casa faturar mais e entregar mais para a prefeitura e para a população. Rapidinho, uma das reclamações também que a gente teve durante todos esses 8 anos é a falta de remédio. Como resolver isso? Isso é difícil, né, Arantes? Eu tenho ouvido todos os dias, né, a falta de medicamento básico. Porque saúde é tripartite. Estado, município, cada um tem a sua parte de responsabilidade. Mas aquilo que é competência do município não pode faltar. E todos os dias a gente fala, ó, falta de pirona, falta de diclofenaco, falta o básico. E o básico nós temos que entregar. Inclusive, você vai na UPA ali 8 horas da noite, você tem um trauma, qualquer tipo de trauma, você pega uma receita médica e a farmácia sobe na segunda às 7 da manhã. Você fica sexta, sábado, domingo. E ainda corre o risco de chegar lá e não ter o remédio. Nós temos que ter um kit de medicamentos apropriados, né? Principalmente aqueles que precisam começar a tomar um anti-inflamatório, um antibiótico ali para entregar na hora. E eu falo, né? Tecnologia na palma da mão. Você vai lá no psiquiatra, por exemplo. Psiquiatra, hoje, cada 30 consultas que ele faz, 20 é troca de receita, né? Então, isso dá para fazer com telemedicina, a troca de receita. Né? E outra coisa, a hora que você faz a telemedicina, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Você tem uma certa doença mental há 20 anos, e você toma há 20 anos o mesmo medicamento. As pessoas não precisam, uma vez cada 90 dias, pagar um Uber, um táxi para ir lá, tomar o tempo do médico que poderia estar diagnosticando alguém, né? E às vezes uma consulta por telemedicina, o médico vê que ele está bem, se teve alguma novidade, não tem, faz a receita online, a receita chega no WhatsApp desse paciente com uma segunda via para a farmácia municipal, para a farmácia já preparar o estoque desse medicamento que foi cedido. Então hoje a gente não tem tecnologia na saúde, então falta centralizar esses dados, colocar isso tudo no celular. A gente faz Pix um pro outro em frações de segundo hoje, e a gente não usa hoje nos serviços públicos porque estamos atrasados, estamos retrógrados e precisamos colocar isso a favor da população. Licitação. Nós vimos nesse governo um monte de obras que começaram e os caras abandonaram a obra, até a rodovia, né?
Mas a rodovia foi licitação do Estado. Tá? Eu sei, mas nós deixamos bem claro isso aqui. Mas remédio, por exemplo, poderia ser o próprio sistema de licitação. Como fazer? Porque parece que você faz hoje aquela pela internet, aí o cara lá do Rio Grande do Sul vende para você 10 caixas de dipirona por um preço baixo para ganhar, depois ele não consegue cumprir. Como fazer isso? Isso tudo tem planejamento, né? Se você tem que comprar 100 produtos no ano, você tem que prever eles no começo do ano, né? E não fracionar as licitações. Você faz a licitação para o ano inteiro. Se a licitação der fracassada uma vez ou se o contrato não der certo, a lei de licitações, o Tribunal de Contas, te permite fazer uma compra emergencial para você não deixar aquele paciente esperando, né? Então tudo que se faz com planejamento, com antecedência, o risco é menor. Hoje, na nova lei de licitações, Arantes, você pode pegar carona em outra ata de registro de preço. Eu vou dar um exemplo para você. Você está aqui comprando medicamento, a tua ata frustrou. Você pega uma carona na ata de Monte Azul, que ele fez recentemente, você vê que o que a Prefeitura de Monte Azul Paulista licitou, se te interessa, você consulta o fornecedor, se ele topa te entregar, você pode comprar sem licitar, pegando uma carona na ata de Rio Preto, de Bebedouro, para fazer uma emergência. Não vai ferir o princípio básico da licitação. Não vai ferir o princípio básico. Então, ter uma equipe também especializada para que isso faça com rapidez e ensinar, capacitar o servidor público, que é o que mais falta hoje em dia, né? Para fazer bons termos de referência, que o termo de referência é o sucesso de 90% de qualquer licitação. E você sabe que agora, mudando de assunto, que eu sou do meio da fofoca, né? Eu preciso falar. O que rola aí nos bastidores da cidade, você sabe, é que se você ganhar a eleição, você deixaria a prefeitura, depois de 2 anos, pro Márcio tocar. Isso é verdade ou isso é mentira? Porque teria aí a condição de você sair deputado. E já aproveita e depois já responde, porque está em cima da hora, já responde a questão da... Você é fofoqueiro, né? A questão da licitação lá, meu Deus. Da liminar. Da liminar. Então vamos lá, vamos para a parte fake news agora. Vamos lá. Eu quero fazer... Isso é verdade ou isso é mentira? É verdade ou mentira? Vamos ir para o encerramento então, e eu quero olhar ali para as câmaras e dizer, não só para vocês, mas para todo olimpiense, que em primeiro lugar, a oposição, os meus adversários têm dito que eu vou deixar o mandato no meio para poder ser candidato a deputado. Minhas oportunidades passaram. O que eu gosto é ser prefeito de Olímpia, vou ser prefeito com o maior carinho do mundo. Se a população me quiser e me der a oportunidade por 4 anos, eu vou ficar. E se me der por 8, também vou ficar, que é o que eu gosto de fazer. E quando acabar esses 8 anos, Arantes, eu ainda vou ter 55 anos. Dá para eu sonhar em continuar minha vida pública se eu quiser. Não sabia que você era tão novo. 56, para ser, eu comi um ano aqui. Então eu quero cumprir meus 4 anos, se possível 8, né, para trabalhar muito. Tô com a maior vontade, jovialidade ainda e com muito entusiasmo para fazer os melhores mandatos da minha vida. Então, primeira fake news desmentida. É mentira. Segundo ponto, olha, o Geninho está concorrendo sobre uma liminar. Outra grande fake news. Eu não tenho condenação nenhuma vigente, né? O que aconteceu? Eu concorri a vice-governador e este ano, né, eu pedi uma decisão no Supremo, porque a condenação, só que as pessoas às vezes fazem que é roubo, dinheiro, não. A minha condenação é por nomeação de um assessor num cargo que a justiça interpretou que era para ser concursado. E isso não existe mais, essa condenação. Você só pode ser condenado hoje se você desviou dinheiro, se você foi doloso, se você tem reparo de danos públicos, esse tipo de coisa. Como não se encaixa, a lei de improbidade administrativa não condena mais. Não tem prejuízo. Né? Não tem prejuízo pelário. E eu não tenho nada transitado em julgado contra mim. Essa liminar foi um excesso de zelo, né, da nossa parte, para mostrar e antecipar para a população que realmente eu cumpro a lei. Não tem trânsito julgado. Então, mais uma fake news. Não corre. A minha candidatura está deferida. E uma vez deferida, não tem nenhum risco de ser indeferida, e por isso que eu não tenho mais nenhum processo respondendo, e isso fica aqui mais uma vez esclarecido. 1 minuto para você acabar. E para finalizar, obrigado pela oportunidade, obrigado mais uma vez por falar a todos os olimpienses que têm me recebido com muito carinho nas suas casas, têm me recebido com muito carinho nas suas empresas, nas passeatas do nosso dia a dia. Eu quero honrar a cada
voto que eu recebi no dia 6 de outubro para fazer o melhor mandato da minha vida, para a gente poder recuperar a área social da cidade, para fazer uma saúde digna de cada olimpiense, para fazer uma educação que fique na história como a melhor educação da região, para que a gente possa cuidar dos bairros e não só do turismo, mas de forma que possa levar lazer, esporte, juventude, atrações, para que todo mundo se sinta inserido nesse momento especial que Olímpia está vivendo. E acima de tudo, né, continuar olhando para o desenvolvimento da cidade, com aeroporto, centro de convenções, novo distrito industrial, mas com uma prioridade, que é o jovem, o trabalho, o emprego e a renda, para que os olimpienses fiquem com a maior parte desse bolo, com os melhores cargos e salários, com as rendas maiores, porque ele vai ser qualificado e vai ter oportunidade de poder ser um bom profissional. Conto com o seu voto. Pode pedir voto aqui na rádio? Hoje pode, dessa batina. Vai. Então Só tá. que você tem 2 segundos, já tá no ar lá. Dia 6 de outubro, vote 44. Tchau, gente. Amanhã a gente tá de volta.